Na separação de um casal, uma das preocupações deve ser a preservação do estado psicológico dos filhos. Muitas vezes, os pais entram em guerra e usam os filhos para atingir um ao outro. Esse tipo de comportamento, chamado de alienação parental, pode ser punido na justiça. Alguns pais separados têm dificuldades para ver os próprios filhos. Eles se tornam peças de um jogo injusto para qualquer uma das partes. Pais e mães que inventam desculpas com a intenção de impedir o convívio dos filhos com o antigo cônjuge. Este comportamento pode sinalizar uma alienação parental. Em julho, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que prevê punição aos responsáveis por colocar o filho contra o pai ou a mãe. A medida pode recair até sobre os avós da criança ou adolescente. O objetivo é evitar danos psicológicos. Se um pai ou um outro pai for de fato, for comprovadamente, a relação com ele for danosa à criança, a criança precisa ser protegida. Mas, e isso precisa ser explicitado, tratado, por que é danoso, como é danoso, nos trâmites, nos moldes objetivos e com ajuda profissional para isso. Pelo texto, ao ser verificado indícios de alienação, o juiz deve determinar que os envolvidos recebam ajudas de um profissional. Se for comprovada a má conduta, eles podem sofrer advertência, multa ou até suspensão da guarda da criança. Para o presidente da Associação de Pais Separados no Distrito Federal, a Justiça deve agir rápido nesses casos. O projeto acho que vem até tarde, né? Isso já acontece há muito tempo. E o que é mais importante nele é que ele passa a dar algum tipo de pena, né? A fixar a pena, ainda que civilmente, né? Algum tipo de sanção, né? Para aquele que aliena. Bem, aqui no estúdio a gente recebe a advogada de família e conselheira da OAB, Maria Cláudia Azevedo de Araújo. Boa tarde. Boa tarde. Como provar essa alienação parental? É muito subjetivo isso, né? É subjetivo, mas cabe ao magistrado, aos psicólogos, ao Ministério Público ter muita atenção e determinar que as pessoas possam averiguar isso através de atendimento com as psicólogas, através de provas, testemunhas. Isso tem que ser uma coisa muito, muito bem estudada e muito minuciosa. E aí como acontece na prática? A mãe normalmente ou o pai, né, que está se sentindo prejudicado com isso, o que faz? Ele vai procurar a justiça, vai procurar o Poder Judiciário para... A vara da infância? Não, aí depende. Depende se o processo já está em curso, se é um processo de separação. Apesar de ser um processo em apartado, ele no decorrer de um processo de separação, de um divórcio, pode surgir essa denúncia. Então, o juiz vai mandar apurar. Então, a pessoa que se sentir prejudicada deve procurar os seus direitos, levando consigo o maior número de provas possíveis. Testemunhais, documentais, ou fotos, ou vídeos. E tudo que ela puder documentar é mais fácil para o judiciário apurar. E a criança também é ouvida por um psicólogo? Dependendo da idade da criança, ela é ouvida inclusive em juízo. Mas como é uma coisa muito traumática e as crianças sofrem muito, o juiz costuma encaminhar para o psicossocial. Por quê? Porque as psicólogas, elas são treinadas, elas têm um estudo só para saber o que está acontecendo. Porque às vezes não é uma simples palavra que vai demonstrar se tem algum tipo de abuso. Qualquer tipo de abuso. Elas têm um trabalho com desenho, reunindo a família, às vezes ouvindo separado, às vezes ouvindo junto. E daí elas vão tirar se tem algum problema que está existindo ali. E o que caracteriza essa alienação parental? Quer dizer, que tipo de situações, atitudes que pode se caracterizar? Bom, a alienação parental, ela pode caracterizar qual é o passo principal. É a interferência promovida por um dos genitores para afastar o pai ou a mãe do convívio dos filhos. Por exemplo, falar mal do pai ou da mãe? Por exemplo, falar mal do pai ou da mãe. Dificultar as visitas, sempre arrumar um médico, falar que não pode, que está doente, que está dormindo, colocar histórias que não são verdadeiras, falar mal do pai, falar o seu pai é uma pessoa que não é correta com isso, e às vezes inventar até abuso sexual. Então, são várias mentiras que na cabeça da criança isso vai transformando, vai modificando a memória dela e ela já não sabe mais o que é certo ou errado. Porque é fato que os filhos amam os pais do mesmo modo, o pai e a mãe. Só que se você ouvir todos os dias que seu pai é ruim, seu pai é ruim, seu pai é ruim... De alguém que está ali com você todo dia. Você vai pensar de outra maneira, né? Você vai começar a pensar de outra maneira. Exatamente. A gente tem uma pergunta da rua, vamos lá? Meu nome é Fernando Teles, eu sou motorista. Minha dúvida é a seguinte:
A alienação parental pode ser discutida no mesmo processo de guarda ou de separação? Pode ser discutido junto? Olha, ela pode ser levantada no processo de guarda e de separação. O processo é um processo autônomo, uma ação incidental. Então, para às vezes não dificultar e paralisar uma separação, e é levantada essa alienação parental, porque na separação também pode ser discutida a regulamentação de visitas, por exemplo. Então, o juiz põe o processo em apartado, então é um processo incidental e vai discutir, então, e vai apurar, e vai ter uma coisa mais lenta, porque tem que ser todo um trabalho, tem que ser feito um estudo para discutir se há ou não alienação parental. Então vai demorar mais. Vai demorar mais, porque tem que ser feito um estudo minucioso. Em média, quanto tempo assim esse processo? Olha, as pessoas me perguntam muito isso, quanto tempo demora um processo. Isso é muito subjetivo, porque nosso judiciário está abarrotado. Depende da vara que vai cair, depende da celeridade do juiz, depende das vagas junto às psicólogas, depende se precisa de mais de 5 entrevistas, por exemplo. Isso depende, cada caso é um caso, depende, isso aí não é uma coisa rápida. Então, eu sempre digo, vocês querem brigar? Se preparem para pelo menos 1, 2 anos da sua vida estarem brigando. É muito tempo, né? Outra pergunta. Kênia Cabeleireira. Eu queria saber se essa lei só vale para os pais. Bom, apesar de constar no texto que foi aprovado já, ela diz que são os genitores, mas também os avós e os responsáveis pelas crianças também podem ser punidos pela alienação parental. No caso da punição, né? Da punição, ser responsabilizado. Tem algum caso, por exemplo, da mãe ficar falando da avó e a avó entrar na justiça? Não, mas aí é o contrário. São os avós ou os responsáveis estarem jogando a criança contra os pais. Exatamente. Então, existe muito isso. Uma avó falar, por exemplo, da mãe, sua mãe não é uma boa mãe, sua mãe ela só pensa em trabalhar, está sempre fora, não cuida de vocês, e começa a usar isso para que afaste o filho do pai ou da mãe. Porque normalmente, às vezes, a criança fica com um avô, com a avó, né? Quando os pais trabalham. Então, são os responsáveis. Por isso que na lei diz que também podem ser punidos os avós ou os responsáveis o convívio com as crianças. E aí é o mesmo processo também. Aí pode ser o mesmo processo também. Que tipo de punição pode ser? Bom, a lei ela prevê vários tipos de punições. Uma delas é a aplicação de uma advertência. Depois nós temos a aplicação de multas, e essas multas também vão ser ainda, com o tempo, com a aplicação dessa lei, elas vão ter mais ou menos uma base, depende de cada caso. Essas multas podem ser mais brandas, como podem ser mais elevadas. Pode ter inversão de uma guarda, pode ter uma punição de uma guarda compartilhada, pode até perder o direito de ter o convívio com seu filho. Isso depende do grau de intervenção dessa alienação que a criança está sofrendo, né? Ok, outra pergunta. Olá, o meu nome é Gessilene, sou estudante. O que eu gostaria de saber é o seguinte: pai que dá muitos presentes para o filho em troca do amor dele, caracteriza alienação parental? Caracteriza ou não? Não, não é bem assim. As pessoas acham que dar presente, você está comprando o seu filho. Você pode comprar o seu filho de várias maneiras, mas alienação parental, alienar é tirar o direito do filho de conviver com seus pais. O fato de você dar presente não quer dizer que você está tirando um filho do convívio do outro cônjuge, ou do ex-cônjuge. Então, ou tentando atrair o outro cônjuge. Porque o que acontece? As pessoas têm uma tendência de, quando não dão amor, não dão atenção, não dão carinho, dão coisas materiais. Mas isso não quer dizer que você está tentando tirar ou falar mal do pai ou da mãe e tirando a criança do convívio. Ele pode até preferir, às vezes, ficar um final de semana porque ganha um presente. Mas isso não quer dizer que está sendo alienado parentalmente. Mas para ser alienado parentalmente tem que, então, falar mal, tem que denegrir a imagem da outra pessoa. Tem que denegrir a imagem, tem que fazer com que a criança tenha um tipo de raiva, de ódio, que faça uma imagem negativa do pai ou da mãe. Tá certo. Muito obrigada pela participação.